Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A Conab divulgou o quarto levantamento da safra de grãos 2024-2025. A produção está estimada em 322,3 milhões de toneladas para as culturas de primeira safra. O resultado equivale a um crescimento de 8,3% frente à produção da safra anterior, ou seja, 24 milhões e meio de toneladas a mais a serem colhidas. Caso os números se confirmem, a nova estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento vai manter a previsão de recorde na produção. O bom desempenho se deve ao clima favorável registrado durante o desenvolvimento das culturas de primeira safra. Aliado a isso, a área total semeada deve crescer quase 2%, quando comparada com o ciclo 2023-2024. A soja, principal produto cultivado no país, deve registrar uma produção de 166,33 milhões de toneladas, quase 19 milhões de toneladas acima do total produzido na safra anterior. E em Goiás, a colheita da soja começa no mês que vem. Os produtores estão animados. Tudo contribuiu para uma safra recorde. No campo, as áreas cultivadas estão bem verdes e as lavouras em pleno desenvolvimento. Isso pode representar uma boa produção da soja nesta safra. O Carlos Maier é produtor em Silvânia, região da Estrada de Ferro em Goiás. Ele está com boas expectativas de colheita. Nós devemos começar a colher agora, já no fim de janeiro, propiciando uma janela muito favorável para o plantio de milho safrinha. Então a gente acredita que em relação ao ano anterior, onde nós tivemos uma instabilidade climática na época do plantio da soja, que esse ano a gente tenha um aumento da área de milho safrinha, propiciando assim condições climáticas para o produtor da região produzir bem. A expectativa é que a safra goiana da oleaginosa deve ficar neste ano em torno de 33 milhões e 700 mil toneladas. Segundo a previsão do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG, o crescimento deve ser de 12% em 2025. No ano passado, a safra foi marcada pela baixa produtividade e o motivo foi o clima. Mas se a pouca chuva e as altas temperaturas prejudicaram a última colheita, dessa vez é bem mais promissora por conta dos dias de sol intercalados com chuva. E isso vai com certeza fazer com que a soja grane tenha peso. Então isso traz para nós produtividade, peso de grãos e esse acréscimo que o IFAG mostra, com certeza a gente está sentindo no campo. De acordo com a Conab, os produtores de Goiás devem cultivar neste ano 4 milhões e 950 mil hectares de soja, um aumento de 2,5% em relação ao ciclo anterior. E a produtividade média deve ser de quase 4 toneladas do grão por hectare. As lavouras de soja de todo o estado estão assim, bem estabelecidas, com verde de baixo até nas folhas de cima. Elas estão bem sadias, veja só, e a probabilidade de uma boa produção, apesar de algumas lavouras terem apresentado mofo branco e também o percevejo castanho, como está acontecendo lá na região sudoeste do estado. Apesar do clima favorável, neste ano, o Carlos já notou a presença de fungos e pragas em plantações e já preparou o contra-ataque. Com o combate feito a tempo, o produtor deve garantir a boa colheita. Mas eu não acredito, em hipótese alguma, que seja um fator de decréscimo na safra em geral. São pontos específicos, alguns produtores, algumas regiões onde o percevejo castanho atua, principalmente no início, na formação do estande das plantas, para que depois, quando chega na lavoura já estabelecida, o prejuízo dele cessa, é menor. As vendas de etanol hidratado atingiram o maior volume da safra 2024-2025. O volume de etanol hidratado negociado pelas usinas paulistas na última semana foi o maior da atual safra, segundo o levantamento do CPEA, e foi também o mais elevado desde o início de 2024. Em um cenário de demanda bastante aquecida, os preços médios subiram. Entre 6 e 10 de janeiro, o indicador CPEA do etanol hidratado fechou em R$ 2,73 o litro, avanço de 2,5% em relação ao período anterior. Foi a quarta semana de alta consecutiva. No caso do etanol anidro, o indicador foi de R$ 3,10, elevação de 2,19%.
também comparado ao período anterior. Já o açúcar cristal começa a retomar o ritmo, conforme aponta o levantamento do CPEA. Na última semana, as vendas apresentaram melhora expressiva. Quanto aos preços, de 6 a 10 de janeiro, o indicador CPEA teve média de R$ 159,29 a saca de 50 quilos. Segundo pesquisadores, os compradores forçaram as negociações do cristal branco na pronta entrega, a valores menores, e algumas usinas acabaram cedendo. Já em outra frente, as usinas mantiveram-se firmes nos preços, face à disponibilidade reduzida do produto no mercado nacional. Um volume maior tem sido direcionado às exportações. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos aponta que o melhor horário para tomar o bom e velho cafezinho é pela manhã. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, só perdendo espaço para a água. Segundo a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, o Brasil é o segundo maior consumidor do produto, perdendo apenas para os Estados Unidos. O café está presente em 93% dos lares brasileiros. Só que para aproveitar ao máximo os benefícios dessa bebida tão amada, pesquisadores da Universidade de Tulane, nos Estados Unidos, publicaram um estudo em um jornal especializado da Europa, que apontou a manhã como o melhor horário para ingerir café e proteger o coração. Segundo a análise, quem consome a bebida de manhã tem menor risco de morrer de doenças cardiovasculares, quando comparado a pessoas que bebem café ao longo de todo o dia ou não consomem a bebida. Os pesquisadores analisaram dados de mais de 40 mil adultos, coletados entre 1999 e 2018, em uma pesquisa de saúde e nutrição nos Estados Unidos. O estudo revelou que os consumidores matutinos apresentaram um risco 31% menor de morrer por problemas cardíacos em comparação com quem não consumia café. Ainda segundo o estudo, tomar café à tarde ou à noite dificulta a produção de melatonina, afetando a qualidade do sono, o que pode elevar a pressão arterial. O ideal é consumir café até 9 horas antes de se deitar. A moderação também é essencial. Aquelas pessoas que tomavam de 2 a 3 xícaras pela manhã apresentaram maior redução nos riscos de mortalidade do que as que consumiam apenas uma ou menos. Já consumir mais de 3 xícaras pode ser prejudicial por conta do excesso de cafeína, que causa arritmia, agitação, irritabilidade, nervosismo e insônia. Portanto, quer cuidar do seu coração? Aproveite os benefícios do café na parte da manhã. Agora olha essa história. Produtos cultivados antes na zona rural tomaram conta do quintal de uma clínica odontológica em Goiânia. No terreno é possível encontrar verduras em sistema de aquaponia e tilápias criadas em caixa d'água. Quem passa por fora da clínica de odontologia não imagina que lá dentro, no quintal, uma horta preenche o lugar. Mas não se trata de uma horta tradicional. Estamos falando de aquaponia, um sistema de cultivo que alia a criação de peixes com cultivo de hortaliças, como a alface. Viviane trabalha na clínica há 24 anos e faz parte dos 17 voluntários que toparam o desafio de aprender a cuidar da horta aquática. Ela conta que sempre gostou de plantas, mas nunca tinha ouvido falar em aquaponia. Você tem um nicho de coisa que você nunca tinha conhecido, não sabia como que era que funcionava, e nós tivemos um curso teórico bem conciso, né, pelo Senar, junto com o Felipe, e no terceiro dia de curso a gente pôs a mão na massa e já fez a primeira etapa do trabalho, né? A iniciativa de ter um espaço assim partiu da direção da cooperativa odontológica, que já desenvolve outros projetos. O social, o Instituto já tem várias outras ações pautadas no social. Precisava do ambiental. Então, com a área tão grande dessa aqui, dentro da horta urbana, a gente resolveu, então, produzir alimentos orgânicos para poder fazer a doação para a sociedade. E aí a gente abraça, então, a causa social.
A horta, que começou há pouco mais de um ano de forma tímida, com apenas um tanque de peixe e uma bancada de cultivo, foi aos poucos sendo ampliada. Cada caixa d'água dessa de 1.000 litros comporta até 40 quilos de tilápia. O ciclo da água é fechado, ou seja, ela é reutilizada. E todo esse trabalho só foi possível graças aqui também ao Felipe, que é instrutor do Senar e passou as orientações necessárias aos funcionários, aos colaboradores aqui da empresa. Felipe, a gente vê que é um trabalho terapêutico para os funcionários, mas que exige técnica, né? O que é necessário para ter uma horta como essa aqui? Aqui são realizados manejos diários, né? Como alimentação, verificação da qualidade da água, observação das plantas para ver se não tem nenhum tipo de parasita. Mas assim, normalmente são esses manejos simples que são realizados no dia a dia. É claro, vai ter um dia que vai fazer uma despesca, que é a remoção dos peixes, vai ter um dia que vai ser feita a colheita, que é a remoção das hortaliças, e aí nesses dias sim terão um pouquinho mais de trabalho. Felipe explica que a aquaponia exige pouco espaço e pode ser feita em casa para consumo próprio. O custo de implantação não é alto. Conhecimento, informações tem disponível, o Senar Goiás está disponível aí de forma gratuita para quem se interessar. Procure seu sindicato rural e entre em contato que a gente vai disponibilizar esse treinamento aí de forma gratuita. A colheita das hortaliças é feita a cada 30 dias e elas são doadas para instituições parceiras. Em um ano já foram colhidos em torno de 600 pés que beneficiaram cerca de 300 pessoas, incluindo creches e casa de apoio para crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Um bem feito a quem precisa e a quem coloca a mão na massa. Com certeza é terapia, né? Com certeza a gente hoje se conhece melhor, a gente sabe com quem a gente pode contar, né? É um grupo que não é tão extenso, mas é um grupo contagiante, tanto que nós temos novos colegas que estão chegando ao trabalho e já se envolveram, né, na Uniorta, e isso é muito gratificante, né? Nós temos 2 creches, temos um centro de reabilitação e uma casa de apoio a crianças e adolescentes em tratamento com câncer. No total, são aproximadamente 300 pessoas que já foram contempladas com a nossa ação social. Campos de arroz viraram arte nesse período de monções no Sudeste Asiático. As monções são movimentos que levam a umidade do oceano para o continente durante o verão, causando chuvas intensas. Na Tailândia, milhares de pessoas ficam ilhadas todos os anos entre os alagamentos nas lavouras de arroz. E em um desses locais, um agricultor criou variados tipos de obras de arte entre 2 hectares de plantações. O homem usou os dons artísticos e criou os desenhos com o apoio de uma equipe da inteligência artificial para traçar e refinar os contornos do design e do GPS para marcar coordenadas precisas no solo. A fazenda, que agora não está embaixo d'água, fica aberta para visita do público até fevereiro, quando o arroz vai ser colhido. O Brasil avançou no cenário global de azeites extra virgens ao alcançar a 5ª posição no prêmio Evo Ranking 2024, que avalia os azeites mais premiados do mundo e considera resultados de competições internacionais. Em 2024, 36 azeites brasileiros ficaram entre os melhores do mundo, um aumento importante em relação aos 29 rótulos de 2023. Além disso, o número de azeites brasileiros no ranking dos 100 melhores também cresceu, saltando de 5 para 13. Vamos saber mais? Quem chega para contar tudo para a gente é o Renato Fernandes, presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, o IBRA Oliva. Bom dia, Renato. Seja bem-vindo ao Record News Rural. Muito bom dia, Kelly. É um prazer estar com você, um prazer estar com quem nos acompanha. Sempre é bom falar desse produto que é novo, mas já com tantos resultados positivos aqui para o nosso país. Pois é, eu acho muito importante a gente fazer um panorama para que o consumidor brasileiro também saiba disso tudo, porque quando vem o reconhecimento internacional é fruto de muito trabalho, né, Renato, para chegar realmente a todo esse reconhecimento. De fato, nós que fomos descobertos pelos portugueses, né, mas ficamos aí mais de 5 séculos aguardando para essa cultura realmente tomar forma no nosso país. E agora, nos últimos 20 anos, comercialmente, a gente tem alcançado um grande sucesso. Iniciando aqui pelo Rio Grande do Sul, mas já espalhado aí por grande parte do Brasil, principalmente no Sul e Sudeste.
né, os estados de Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, já temos produtores e todos esses estados que eu mencionei já com marcas que são consagradas e também marcas premiadas. Renato, antes da gente falar um pouquinho do campo, dos desafios, né? Como é que esse prêmio vem para os produtores, para o setor, né? Eu imagino que deve ser uma grande injeção de ânimo, mas também somada à responsabilidade, uma vez que a gente está crescendo aí no ranking, né? Sim, nós, produtores brasileiros, temos a decisão de produzir o verdadeiro azeite extra virgem, né? O azeite possui 3 categorias. A primeira, com todo o seu potencial, são os azeites extra virgem, depois tem os virgens, que são azeites já numa segunda categoria, que ele já vem com alguns defeitos, né? Defeitos no aroma, defeitos no sabor, mas ainda são considerados azeites de qualidade. E depois, claro, daí o azeite lampante, esse já não é próprio para o consumo humano. Mas no que concerne a questão de produtos brasileiros, é uma decisão, né, praticamente unânime em todos os produtores de se produzir o verdadeiro extra virgem, um azeite totalmente isento de defeitos, né? Não pode ter nenhum tipo de traço de ranço, ou de mofo, ou de avinagrado. Realmente a gente vai ali reconhecer os atributos, né, que são o amargor, a picância, o frescor e, claro, toda a questão da saudabilidade. É importante frisar, né, que o verdadeiro extra virgem carrega, sim, todas as propriedades, né, as questões dos antioxidantes, dos polifenóis, que são tão comentados e valorizados dentro da medicina, dentro da área da saúde. Renato, e para ter tudo isso, ou seja, são muitos fatores que agregam demais ao produto final, né? Quais são os desafios? Você disse, olha, são 20 anos aí de cultura, pelo menos, né? Então, quais são os desafios para o produtor chegar a esse resultado final? O modelo de produto que existe no Brasil é um modelo onde as frutas são colhidas de uma forma muito saudável, né? Não se deixa ela maturar totalmente, ela é colhida num momento intermediário entre ela estar um pouco verde e um pouco escura, e ali sim, né, o óleo ainda não oxidou e se tem de fato esse produto diferenciado. E claro que isso dá muito mais trabalho. Uma fruta que está bem madura, ela solta fácil do pé. Então, se tem uma colheita, no nosso caso, muito mais demorada, né, uma mão de obra que precisa ser mais qualificada, e o investimento, né, Kelly, nós temos priorizado dentro do processo de produção equipamentos de ponta, são equipamentos modernos que são produzidos atualmente no mundo, né, máquinas italianas, máquinas alemãs ou mesmo espanholas, que são trazidas, né, aqui para o Brasil, e hoje também temos equipamentos produzidos aqui no Brasil, fábricas brasileiras, com tecnologia de ponta. Isso, claro, dá uma qualidade maior ao azeite. Não é o processo antigo, como tínhamos décadas passadas, né, sem os cuidados com a fruta, sem o cuidado das temperaturas. Hoje tudo é monitorado eletronicamente, digitalmente. Então isso, no produto final, agrega muito, agrega a questão toda do controle de qualidade e, consequentemente, reúne lá propriedades mais importantes para um produto tão valorizado aí que estamos falando aí dos 5 melhores alimentos do mundo, né, dentre aí o leite materno, né, dentre outros que estão dentro desse ranking, o azeite de oliva é classificado sim como um dos melhores alimentos do mundo. Renato, então esse resultado, né, o Brasil no 5º lugar entre os melhores azeites do mundo, ele é fruto de muito trabalho, de investimento, como você mencionou, não é verdade? É maquinário, é treinamento e muita informação, né, para todo mundo ligado a essa cadeia produtiva, porque para atender a tantos requisitos, né, é necessário realmente ter bastante conhecimento. Sim, isso tem acontecido nos últimos anos, né? A gente recebe o apoio, né? Um apoio do próprio Ministério da Agricultura, com algumas parcerias que são feitas com o SEBRAE, são feitas com a Embrapa, né? O próprio Conselho Olícola Internacional, com a sua sede na Espanha, o qual nos visitou agora, no último ano, no final do último ano, e a palavra que eles disseram que eles ficaram encantados, né, dos próprios diretores, com o que eles viram no Rio Grande do Sul e São Paulo.
Isso nos dá um incentivo, um estímulo para continuar nessa direção, né, num sistema que a gente não pretende recuar, não. Pretendemos crescer? Sim, mas que a qualidade seja mantida, né, para poder oferecer esse produto diferenciado aos consumidores brasileiros. O Brasil é o segundo maior consumidor de azeite do mundo, né, e esse azeite que nós produzimos, é claro, não é o azeite de larga escala, não é o azeite comercial, né, mas ele pode estar sim à disposição do consumidor e o consumidor possa escolher, né, ter o direito da informação e saber que existe um produto premium, existe um produto que é considerado aí, né, entre os 5 melhores colocações do mundo, né, e são vários concursos. Nós estamos falando de um agora, esse que você mencionou, o Evo Rank Award, né, mas existem outros, né, o Mário Solinas, o Exal, e esses azeites que estão dentro dessa premiação foram os azeites inscritos, né, mas tem tantos outros que não foram inscritos e foram premiados em outros concursos. São mais de 700 premiações nos últimos anos. Então, volto à questão do COI, né, do Conselho Olícola Internacional, onde os membros relataram, né, em suas próprias palavras, dizendo que o nosso azeite é tão bom ou até melhor que o azeite da Toscana aqui, né, é dito aí como um dos melhores azeites do mundo. Então isso realmente é um incentivo para nós produtores, precisamos sim divulgar, que o consumidor entenda que é um produto de nicho, é um produto especial, né, e ali sim ele vai ter uma experiência, ele vai agregar valor à sua refeição, ele vai ter um momento especial por estar consumindo um produto totalmente diferente dos produtos que nós consumimos até hoje no Brasil. A gente precisa relatar isso, né? As pesquisas, as análises que foram feitas pelo Ministério da Agricultura, aqui no Laboratório de Defesa Federal no Rio Grande do Sul, apontaram um índice altíssimo de azeites adulterados, azeites importados. Foi mais de 80% do lote analisado que reprovou como azeite extra virgem. Eram azeites, né, os comerciais, marcas que a gente já conhece, que estão nas prateleiras, né, que tinham alguns defeitos, eram defeitos de ranço, de mofo, vinagrado, que não são característicos do extra virgem. Tá? Há problema em consumir? Não há problema nenhum. O mercado está aí, nós temos carne de primeira, carne de segunda, agora o consumidor tem que saber que aquela garrafa que ele está levando é extra virgem ou virgem, né? É um óleo genuíno, é um óleo de oliva, sim, mas é um óleo de segunda categoria e por esse motivo ele é um óleo mais barato que o nosso. Ou seja, o produtor brasileiro, ele foca na extrema qualidade, num produto realmente diferenciado que está tendo, obviamente, esse reconhecimento internacional. Você trouxe muita informação importante para a gente, Renato. Agora, nesse sentido, então, a tendência é que esse produto, claro, o ideal é que a gente conheça também aqui no Brasil, mas que a exportação seja algo muito forte? Kelly, eu acho que é cedo para se falar ainda, né? Dentro dessa cultura, que é uma cultura a médio e longo prazo, né, nós temos aí a Espanha como grande produtor. Né? Nós consumimos 100 milhões de litros por ano, né, e produzimos menos de 1% desse total. Então, eu acredito, né, que a gente vai sim aumentar o volume. Nós temos aqui no Brasil mais de 1 milhão de hectares propício para a olivicultura. Podemos nos tornar um grande produtor no decorrer das décadas, né? E isso é uma situação que está no radar, está sendo observado dessa forma. E isso deve acontecer, o aumento de produção, os incentivos, a legislação deve nos ajudar em relação a isso, né? Os importados que aqui chegam serão submetidos a mais análise e o consumidor vai poder optar, né? Se ele deseja consumir um produto de excelência, esse produzido por nós, e diga-se de passagem, para o consumidor entender, Kelly, um azeite comum, esse azeite virgem, né, com 5 quilos de azeitonas, nós podemos produzir 1 litro de azeite. O azeite extra virgem, esse que é fabricado no Brasil, ou em outro país, porque lá também se produz o verdadeiro extra virgem. Né? Na Itália tem o azeite novelo, né? Na Espanha tem o temprano, o azeite novo em Portugal, são azeites que se precisa 10 quilos de azeitona. É o dobro de fruta para se ter um produto de mais qualidade. Né? A fruta não está tão maturada e ela rende menos óleo.
mas é uma fruta com muito mais propriedades, com muito mais sabor, com muito mais aroma. Então é isso, ele valoriza, né, valoriza a mesa, ele valoriza a sua saúde e por isso ele tem um custo maior e a decisão é do consumidor. Se ele quer investir um pouco mais, né, e ter essa saudabilidade ou simplesmente vai consumir um óleo de oliva comum, um azeite de oliva comum, que também tem lá as suas propriedades. Pois é, olha como é importante a gente ter noção dos dados, né, do quanto é preciso para produzir 1 litro, para a gente realmente saber valorizar. Agora, Renato, de uma forma geral, a gente sabe que o Brasil ainda importa muito, né? E houve um impacto muito grande no preço do azeite em 2024, já em 2023 também, mas de forma bastante intensa também em 2024, por causa do clima, que impactou a produção mundo afora. Aqui no Brasil, você acredita que a gente... Como que está essa questão climática para a produção nossa, para esses azeites especiais? E você acredita que nesse cenário também de mudança climática, né? Como que a cultura se enquadra aqui no nosso país? São desafios, Kelly, né? Nós temos aí um produto, né, uma indústria a céu aberto, estamos sujeitos sim a essas adversidades, né, que a Europa enfrentou lá em 23, enfrentou em 22, onde houve uma queda brutal da produção, por isso a escassez e o aumento de preço do azeite importado aqui no Brasil. E nós, aqui do Rio Grande do Sul, tivemos uma dificuldade em setembro de 23, com excesso de chuva, tivemos uma redução de safra agora na safra passada, 24, e novamente a safra 25 deve vir, né, com uma redução ou ficando próxima do que foi o ano passado. Não será uma super safra. O Rio Grande do Sul detém em torno de 75% da produção nacional, 75% da produção nacional. Então, isso faz parte do processo, nós vamos sim vencer essas etapas das melhores variedades, da melhor condição de manejo, tudo isso está evoluindo, né, aos poucos, então a gente está aprendendo, né? Precisa muita pesquisa, temos essa percepção que o governo federal precisa, através da Embrapa, sim, aumentar o número de pesquisas, assim como foi feito em outras culturas, do café, do soja, né? A olivicultura precisa se tornar aí um foco de pesquisa, né? Onde se escolha melhores variedades, melhores manejos e que a gente tenha uma produtividade maior do que se tem hoje. E, consequentemente, a gente possa, sim, reduzir valores, otimizar o processo para dar acesso a mais pessoas. Quanto à questão de redução ou aumento, né, acho que a questão do importado deve permanecer, porque aumentou a produção na Europa, mas o dólar aumentou. A nossa moeda ficou mais fraca, né? Então, acredito que diminuição muito difícil. Talvez não haja mais aumento, ficará nesses patamares. E na questão do azeite nacional, imagino que alguma correção de inflação, mas algo muito pouco, né, perto do que foi esse aumento aí de quase 60% do azeite importado. Talvez alguma correção entre 5% e 10% deva acontecer sim esse ano. Renato, mas o fato é que o Brasil nos orgulha demais, né, os produtores brasileiros sendo destaque mundo afora, então realmente que a gente possa noticiar muito mais prêmios do setor, dos nossos azeites aqui no Record News Rural. Estamos sempre de portas abertas. Um bom dia para você e até a próxima. Muito obrigado, Kelly. De fato, o Brasil é o país do agro, é o país com essa vocação para a produção de alimentos e nós temos certeza, assim como outros países têm dentro da olivicultura, dentro do azeite, a sua força econômica, nós do Brasil podemos sim, daqui a algumas décadas, nos tornarmos um grande produtor de azeite de oliva. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!